Vamos lá, pessoal, continuar aqui, né? Eu acabei fazendo a primeira parte aí, mas eu acho que eu estava terminando, né? Uma pergunta aqui sobre ser forte, né? Então, ser forte mentalmente é agir com maturidade, não é ser dominado pelo caos interior, né? Eu vi outro dia uma atleta de judô desesperada, porque chorou muito, muito, muito. Ela não estava se conformando com a derrota dela. E vai acontecer. Você pode se entregar às suas emoções se você quiser. E aí tem um fundo filosófico, né? Ah, se você vai reagir àquilo dessa forma, ah, acho que vai muito também da sua crença pessoal, sua cosmovisão. Crendo que você tem uma escolha para optar, não se desesperar, alguns atletas vão ajoelhar e orar, alguns vão chorar, alguns vão gritar realmente, mas não vão agredir ninguém. Alguns vão, pelo contrário, abraçar o colega, né? Eu acho que o judô me ajudou muito, porque a derrota não é contra aquela pessoa, não é contra ninguém, é honrosa também quando você dá tudo de si. Então, você vai cumprimentar o seu companheiro e dizer: parabéns, você me venceu, você treinou mais. Aquele gesto de cumprimentar e não dar as costas, né? O judoca ele vai lá, cumprimenta, ele sai de costas, andando para trás, olhando para o árbitro, respeitando o árbitro também, porque às vezes a derrota foi um erro do árbitro, mas você aceita a humanidade dele, a capacidade dele de acertar e de errar, porque você também pode errar. Um dia, muitos atletas serão árbitros e vão errar. Então, é essa a beleza do esporte, vai trazer tudo isso. Então, a força mental significa não virar uma pedra, mas ser uma pessoa organizada, apta a lidar com tudo isso. Bom, quando acontece uma lesão, o que que acontece com o atleta, né? Ela não tira só o movimento do atleta, né? Acaba tirando a rotina, aquela identidade, né? Aquele cara sempre passava correndo aqui, agora ele não passa mais, está na cadeira de roda, está com o pé quebrado. Pertencimento, né? Aquele grupo, né? Vamos lá correr. Ah, ele não pode, então ele já não pertence ao grupo, porque ele está lesionado, ele não pode treinar. E o que que é importante, né? Mesmo lesionado, você tem que estar lá junto. Então, esse é o trabalho do psicólogo. Entender que o pertencimento, o atleta lesionado, ele precisa participar, ver vídeo, aparecer ao treino, tanto quanto possa, receber visitas, né? Ah, então, todo esse problema, né, da lesão tem a ver que. Mas quem é a pessoa vê que a pessoa lesionada, aquilo para o atleta pode significar: perdi meu lugar, vou ser esquecido, vou voltar pior. Eu sou tio do Bruno Gomes, né, aquele atleta do Internacional. Então, ele foi atingido no joelho, ficou, sei lá, quase 9 meses, 6 meses, para se recuperar. Voltou, está muito bem. Ele é tipo o Cristiano Ronaldo, se cuida muito, tem fisioterapeuta particular, professor de educação física particular, se cuida muito. E. ah, Ai, desculpa. Ele passou por isso. Fica com medo, né? Casou, tem agora o segundo filhinho, imagina. É, é complicado, né? Então, a lesão ela interrompe uma narrativa, né? O atleta estava num caminho, competindo, disputando espaço, de repente ele tem que parar. Então, isso é difícil, a luta com o medo, né? E a insegurança, né? A vaga no time, né? Medo de uma nova lesão no mesmo lugar, medo de não render, né? O Zico recebeu uma lesão no joelho terrível. Até hoje ele lembra, né? E até com uma certa crítica, né? Porque o cara que atingiu ele nunca reconheceu, nunca ligou para pedir desculpas, mas é ser humano, né? De repente o Zico aí até hoje está com esse trauma, mas
o atleta lesionado ele se sente isolado, né? Ele precisa de fisioterapia na recuperação, sensação de inutilidade, pertencimento, isso que a gente já falou. Mas ele precisa reconstruir essa autoconfiança, precisa entender que ele continua mesmo lesionado, né? E ele que é um atleta ainda durante a lesão, né? A identidade dele não desaparece porque o corpo parou. O trabalho psicológico muda, né? Com relação ao esporte coletivo, porque o atleta ele precisa lidar com ansiedade, concentração, frustração, pressão, e isso vale para todos os atletas. No esporte individual, o resultado depende muito do próprio indivíduo. A, a autocobrança fica muito intensa, né? Do que com o coletivo. O coletivo, você depende do outro, então os erros são coletivos também, os acertos também, né? Futebol, todo mundo glorifica o atacante, mas deixa o atacante sozinho, sem o meio-campista, sem o volante, sem os defensores, sem o próprio goleiro, né? O atacante faz nada sozinho. Mas, enfim, as coisas são como são. Quem faz o gol é que brilha, né? Faz a entrega final. Então, assim, tudo é, depende no esporte coletivo, né? Dessa dinâmica do grupo, da liderança, da confiança no outro, relacionamento, né? Relação com reserva, titular, vaidade, cooperação, senso de pertencimento. Então, o esporte coletivo eu acho bem mais complexo de trabalhar, porque o psicólogo que lida com um atleta, ele tem uma vida mais descansada, né? Lidar com toda uma equipe, às vezes são necessários mais psicólogos, mas nem sempre o time faz ah, uma, uma contratação, né? Nunca vi assim de muitos psicólogos para o mesmo time, né? Mas onde há desconfiança, né, disputa de ego, etc., é, isso tudo afeta, né? O Brasil teve um time, não sei se foi em 78, 82, que começou a brigar por patrocínio, né? Então, o patrocinador tinha uma marca, eles botaram a mão na hora de fazer a foto, porque os atletas estavam recebendo cotas diferentes, mas todos queriam receber o mesmo valor do patrocinador. Então, até isso influi, né? O esporte coletivo ele vai lidar com as vaidades, com os conceitos de dignidade individual, valor de mercado, né? Mas uma equipe ela precisa ter vínculos, linguagem comum, confiança e direção, né? O valor da psicologia do esporte é que ah, eu acho que ela tem sido valorizada, sim. Existe um caminho grande, não só o psicólogo, mas o fisioterapeuta, né? O Neymar agora, chamado para a Copa, foi abraçar o fisioterapeuta, que me disseram, né? Eu vi umas imagens também. Mas sempre a nossa profissão tem um caminho longo a percorrer, né? Ah, nosso estigma, né? De cuidar de pessoas anormais, cuidar de pessoas doentes, né? Então, o atleta precisa de alguém para lidar com a cabeça dele. Então, existe ainda muita vaidade e muita falta de compreensão no trabalho psicológico, mas alguns atletas têm ajudado nisso, alguns têm interrompido carreiras, né, para cuidar da mente, né? O Phelps, a Bowles, né, aquela atleta da ginástica olímpica americana, é, Viviane Bowles, não sei, não lembro. Aqui no Brasil, e tem assim até artistas, né, dando atenção à saúde mental. Aquele Tiago York parou com a atletas, né? É, muita gente começa a perceber que a mente tem aquele engraçado, aquele humorista também. A psicologia tem se tornado algo melhor compreendido no Brasil, né? E a saúde mental ela é importante, né? Então, aquela imagem antiga, que é aquele atleta que nunca sofre, bom, não é bem assim. Tem atletas que choram e vencem chorando, né? Estão tristes, mas vencem tristes, né? Superam, né? Então, o psicólogo não é só para quem está fraco, isso é um erro, né? O psicólogo
trabalha com prevenção, com liderança, com comunicação, concentração, formação humana. O psicólogo precisa ser uma pessoa muito culta, né? Eu tenho isso na minha mente, tenho milhares de livros aqui, nunca parei de estudar, audiobook e conhecimento em todas as áreas, porque a gente lida com a mente, a central cultural da inteligência, né? Você precisa aprender a falar a linguagem daquela pessoa com qual você está conversando. Se aquela pessoa gosta, por exemplo, de chocolate, você conhece muito sobre chocolate, pronto, abriu um caminho para a mente daquela pessoa, né? Então, o psicólogo, ele precisa ter cultura, isso é uma coisa que eu queria muito que vocês pegassem de mim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa culta, mas eu sou um amante da cultura, né? Posso me considerar uma pessoa bastante esclarecida, com bastante eclético, com muito conhecimento, muita experiência pessoal, né? De vida prática. Eu tenho várias profissões, né? Eu sou professor de educação física, eu sou um atleta, posso ser um professor de judô, um professor de educação física, posso ser um instrutor militar de diversas áreas, paraquedismo, mergulho, né? Ah, guerra, né? A parte operacional, tiro, maneabilidade, explosivo, eu sei muita coisa, né? Eu já pilotei até avião, mas não falo isso com vaidade, não. A vida que me deu isso. E eu deixo isso à disposição, né? Quem quiser aprender comigo vai aprender e eu quero aprender com os outros. A gente tem que estar disposto a aprender, inclusive com as crianças, né? Ah, nosso mestre Jesus, ele disse isso, né? Olha, as crianças, delas é o reino dos céus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer dar atenção para a criança, né? Com ela que está o reino dos céus. Jesus falou isso. Então, tenham conhecimento, né? Então, a psicologia, ela do esporte, ela é totalmente ah, necessária, na minha opinião. Quanto mais alto o nível do rendimento, mais necessária ela é. O meu conselho para os jovens é que, eu diria, um jovem atleta, por exemplo, né, que ele cuide da sua mente, né, da mesma forma que você cuida do seu corpo. Não esperar cuidar emocionalmente para pedir ajuda, né? Não acho que um sofrimento escondido é sinal de força, né? Falar sobre medo, ansiedade, insegurança ou tristeza não diminui ninguém, pelo contrário, é sinal de maturidade, né? Não adianta escolher um leão na garagem, trancar ele, porque ele pode estar trancado e não vai atingir você. Mas às vezes alguém vai abrir aquela garagem e vai ser engolido por aquilo ali. Então, é, o seu problema pessoal, ele atinge todo mundo, né? A primeira vítima é você. Mas entregue sua identidade ao resultado, né? Você deve buscar excelência, treinar a disciplina, respeitar os técnicos, honrar sua família e lutar para vencer, né? Você não é apenas o placar. Você não é apenas sua última partida. Você não é a última medalha, né? Então, eu penso sobre isso. Penso que o atleta também precisa aprender a descansar, ouvir correções, aprender a vencer, né? Sem se humilhar, é, a per- aprender a perder sem se destruir, né? E cuidado com a comparação, né? Cada atleta tem um tempo de maturação, alguns amadurecem cedo, outros mais tarde. Não se comparar nunca com ninguém, né? Isso gera ah, ansiedade, né? Injustiça consigo mesmo. E ter sempre bons valores, né? O sucesso ele pode virar uma tragédia no caráter de uma pessoa, né? Um cantor famoso pode começar a dizer: essa banda só é essa banda por causa de mim, esse time só é esse time por causa de mim, né? O Filipão ele deixou o Romário, né? Não convocou e foi campeão. Então, se ele perde também, todo mundo ia falar, né? Falar, por que que não levou o baixinho? Mas o sucesso do caráter pode virar tragédia, né? O talento, a disciplina pode se perder. A ambição sem humildade, ela pode adoecer a pessoa, né? E é isso. O esporte pode fazer você uma pessoa melhor. O que a psicologia ensina para pessoas comuns, né? Ela pode ensinar as pessoas que vivem sob cobrança, né? No trabalho,
Psicologia, ela é universal, ela ensina muito para a vida, né? Tudo isso que eu falei serve também para quem está aí enfrentando cobranças, né? É, no trabalho, na família, né? Financeiramente, nos relacionamentos e na própria consciência. Uma das grandes lições é aprender a focar no processo e não apenas no resultado. Meu pai falava, filho, é fácil ser campeão, é só treinar. O que que é o treinamento? É o processo. O professor ele sempre sabe para onde levar o aluno, né? Especialmente se ele já foi um atleta de alto rendimento. E justamente é grande probabilidade, né, de um grande atleta ser um grande treinador. Até pelo exemplo dele, né? A história que ele construiu inspira. Então, a pessoa comum que só pensa no sucesso final também, né? É preciso fazer bem o treino de hoje, a tarefa de hoje, a conversa de hoje, a decisão de hoje. Outra lição é separar o erro de identidade, né? Errar não significa ser um fracasso, significa que algo precisa ser ajustado, né? Também o esporte ensina sobre disciplina, né? A disciplina não é inimiga da liberdade da pessoa, ela é o caminho para uma liberdade maior, né? O artista, por exemplo, quando ele faz um quadro que tem moldura, a moldura é o limite, né? Senão não tem beleza, fica tudo espalhado, né? Na parede, é uma arte interminável. Então, os limites, eles também são importantes, né? Quem não se domina minimamente seus hábitos, né? E explora suas virtudes de uma maneira altruísta, né? Ele acaba sendo uma pessoa dominada. A psicologia ensina sobre resiliência, né? A vida como esporte tem derrotas, a questão é o que faremos depois da queda. Em ser o ser humano precisa de sentido, né? Que precisa de objetivo, saber por que está lutando, né? O valor da recompensa, né? As medalhas são maravilhosas, a alegria, né? Ver aquela coisa material ali, linda que você recebe como consolo de todo um preparo, toda exigência, né? Então, assim, a vida exige preparo emocional, exige do corpo, da mente, valores e propósito. Então, o esporte, ele é aquela base que sustenta, é, que nos treina para a vida muitas vezes, né? Eu gostaria de deixar essa frase, né, que a psicologia nos esportes nos recorda que o atleta não é uma máquina de rendimento, né? Ele é uma pessoa inteira, né? E talvez seja a grande lição para todos nós que vencer é muito importante, mas não podemos perder a alma no caminho da vitória, né? O atleta forte não é aquele que não sente medo, é aquele que sente, compreende o que sente e ainda assim consegue permanecer fiel ao que precisa fazer, né? O esporte revela o homem sob pressão, mas quando bem orientado, também educa esse homem para a virtude. É isso, pessoal. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Eu deixo a minha vida à disposição de vocês, que é para isso que uma vida serve, servir, não é isso? Um grande abraço. Fique aqui com o Coronel Ney, atleta, professor de educação física e agora psicólogo. Um grande abraço. Agradeço muito a oportunidade, hein? Foi demais.